Tem que ligar alguma coisa aqui para... Não, então, mas tá desligado. Tem que ligar aqui. Tá? Ah, tá. Então, tá, não é para amplificar, é só para registrar. Entendi. Não, mas tá rolando já. Então vamos lá. Oi, boa tarde. Tudo bom? Meu nome é Bruno, eu sou lá de Recife, daqui do lado. E eu vim falar sobre várias coisas de uma forma um pouco desordenada, mas eu acho que no fim vai tudo fazer sentido. Essa semana passada, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, né, no curso de jornalismo. E semana passada eu perguntei em sala de aula quem já tinha assistido Matrix. E aí um aluno meu fez assim: professor, isso é da época do videocassete. Né? E aí eu fiquei meio sem jeito com a pergunta: mas vocês já assistiram Matrix? Já, vocês sabem, né? Na verdade foi legal ele ter falado que o Matrix era da época do videocassete, porque Matrix ele foi lançado em 2000, eu acho, 99, 2000, não sei, na virada do milênio. E ele é inspirado num livro que é bem legal, chamado Neuromancer, de William Gibson, um livro de ficção científica. O William Gibson, ele, assim como vários autores de ficção científica, ele fez aquele exercício sempre saudável de tentar imaginar como é que ia ser o futuro. E quando se fez esse exercício de pensar o futuro com frequência, o William Gibson foi um dos primeiros que conseguiu pensar numa coisa que não existia na época, que era um mundo virtual. O livro dele, Neuromancer, ele conta a história de um hacker que está no meio de uma guerra que está acontecendo no mundo virtual, que é exatamente o que o Matrix vai fazer. Neo, aquele personagem vivido por... Eu esqueci o nome dele. Keanu Reeves. Ele é um hacker que se descobre no meio de uma guerra que está acontecendo no mundo virtual. E o que é legal desse exercício de tentar ver o futuro feito no passado, né? É a metáfora da conexão. Né? Eu não sei se vocês lembram do Matrix, mas entrar no mundo virtual era uma desgraça. Você tinha que sentar numa cadeira e enfiar um negócio no seu pescoço, né? Para ficar sentado lá, tinha que ter alguém do seu lado e para poder conectar você de alguma forma. Se Matrix fosse feito hoje em dia, provavelmente aquela cadeira não ia estar ali, porque uma coisa que a gente aprendeu de pouquíssimo tempo para cá é que a gente não precisa parar num canto, sentar numa cadeira e se enfiar um monte de fio na gente para poder entrar nesse mundo virtual. O mundo virtual, ele anda junto com a gente. Sempre que se percebeu que... Quando se criou a internet, né, a internet surge de um projeto militar e depois vira uma coisa doméstica que você pode colocar na sua casa. Sempre que se pensou o virtual, se pensou num espaço que era separado do material, separado do físico. Aqui está a Universidade Federal da Paraíba, lá está a internet. Né? Você tem que chegar em casa e entrar nesse mundo esquisito que é a internet. Você tem que entrar no chat, você tem que entrar na sala de bate-papo para conversar com as pessoas. E com o passar do tempo, com a avançada tecnologia, a gente começou a presenciar uma fusão. Na verdade, a gente não vive separado do virtual. O virtual ele vive sobreposto ao mundo que a gente vive. Né? Eu não sei se eu sou esquisito, se isso sou natural para vocês, mas quem nasceu na década de 80, né, feito eu, teve que passar por aquele sofrimento quando a internet chegou, que era esperar a hora que a ligação de telefone era mais barata, né, meia-noite, sentar... Se você tinha irmãos, feito eu tenho 2, você tinha que torcer que eles não estivessem em casa ou que eles estivessem fazendo qualquer outra coisa que não fosse mexer no computador, para você se sentar, fazer a ligação, se conectar e entrar na internet. Né? Era um processo, você tinha a hora certa, tinha o momento certo. Você, inevitavelmente, acabava conhecendo pessoas esquisitas, feito você, que passava a madrugada acordado, porque era quando a ligação era mais barata. E isso mudou. Né? A gente costuma ouvir com frequência uma expressão chamada internet das coisas, que eu acho que talvez no curso de mídias digitais vocês devam ouvir com frequência, que faz referência ao fato de que tudo hoje em dia tem internet. Né? A gente tem geladeira com internet, e a sua geladeira com internet te diz, sabe quando está faltando comida
e pergunta para você, posso mandar encomendar lá no supermercado? E ela traz isso para você. Mas muito mais interessante do que a gente tem internet nas coisas, né? Existe um grill George Foreman, aquele que você faz carne e tal, com internet também. A gente tem vivenciado uma popularização gigantesca de dispositivos móveis que tem internet também, né? Todo mundo aqui tem smartphone. Alguém não tem smartphone. Não ter smartphone hoje em dia faz você se sentir um pouco socialmente excluído, né? Tipo, as pessoas não vão querer ser meus amigos, eu não vou, todo mundo vai olhar esquisito para mim porque eu não tenho smartphone. Todo mundo quer ter um, por menos smart que ele seja. E quando a gente passa a ter esses dispositivos, a internet passa a caminhar com a gente, né? Você não precisa chegar em casa, você não precisa chegar no trabalho, você não precisa chegar na faculdade, você não precisa mais fazer uma coisa que a gente fazia há uns 10 anos, 5 anos atrás, que era falar assim, quando eu chegar em casa, eu entro na internet e eu vejo o seu e-mail. Se alguém mandar um e-mail para você agora, você pode ver agora, né? E isso começa a trazer consequências que são bem divertidas. Eu não sei se alguém aqui tem hábito de andar de ônibus, eu ando de ônibus, eu não tenho carro. E uma das minhas diversões no ônibus é sempre bisbilhotar o que as pessoas estão fazendo no celular. Todo mundo está no celular no ônibus, né? Todo mundo está conversando no WhatsApp, está no Tinder, está no Grindr, está no Instagram, está em todos os aplicativos que você pode brincar no celular o tempo inteiro. E a gente vê que as pessoas estão mexendo no celular no ônibus, significa entender que a internet está andando junto com o ônibus. Você sai de casa, você vai para o seu destino, eu levo 2 horas para chegar da minha casa para o trabalho, e a internet vai comigo nessas 2 horas, né? Eu levo menos tempo para chegar em João Pessoa do que eu levo para chegar no meu trabalho. Oi? Em Recife, Eu moro em Olinda e eu trabalho na Federal, então é bem distante. Na verdade, o único ônibus que faz o trajeto, ele arrodeia a cidade inteira. Então, eu faço um tour pelo Recife e por Olinda para poder chegar no meu trabalho. Mas fazer esse trajeto e bisbilhotar a vida alheia das pessoas pelo celular significa entender que a internet anda com ônibus. Não porque o ônibus tem Wi-Fi, mas porque existe 3G, porque existem diversas redes. Lá em Recife, eu não sei se aqui em João Pessoa tem isso. Lá em Recife a gente tem Wi-Fi em vários pontos da cidade, né? Pontos de ônibus mesmo. A gente tem parada de ônibus que tem Wi-Fi. Tá um projeto de implantação. E aí, uma outra coisa que é uma característica de Recife, parecida com outras cidades, eu não sei se João Pessoa está desse jeito, a gente teve nos últimos 8 anos um governador, né, Eduardo Campos, ele morreu faz pouco tempo, vocês devem saber, que ele tinha uma política, carcerária muito forte, né? O programa de governo dele para evitar crime era mandar prender todo mundo. Pegou, prende. E quando você prende as pessoas, o que é que você faz? Você organiza o crime, né? Porque você está juntando todo mundo que é ladrão num canto só, então você ajuda a criar um networking do crime ali. Quando você organiza o crime, você diminui o crime banal, porque para o crime ser organizado, você não pode ter ladrão na rua. Isso quer dizer que no Recife, hoje em dia, não é incomum você tirar o seu celular no meio da rua, né? Você não tem medo de ser assaltado e roubar seu celular, porque esses crimes triviais, esse crime do cotidiano, de roubar o furto de celular, carteira, etc., ele tem diminuído em favor da organização do crime, né? Para o crime organizado poder vender drogas, prostituição e todas as coisas que o crime organizado faz. Então, isso é uma coisa que tem acontecido no Brasil inteiro. Essa política carcerária é uma coisa que tem acontecido no Brasil inteiro, então a gente tem caminhado para esse mundo onde mesmo um lugar perigoso feito Brasil, feito Recife é uma cidade bem perigosa, as pessoas se sentem confortáveis em tirar o celular do bolso. Nesse trajeto que eu falei que eu faço do meu trabalho para casa, eu faço com o meu iPad na mão. Tipo, você tirar o iPad no ônibus é sinal de que você se sente confortável e seguro. Ou então você é muito sem noção, eu não sou tão sem noção nesse nível. É porque tem uma sensação de segurança mesmo. E aí, mas bom, estou me delongando e arrodeando para chegar nesse ponto de que a internet está em todo canto. A gente reclama muito das nossas conexões, a gente reclama do nosso provedor de casa, a gente reclama do nosso 3G, a gente reclama do Wi-Fi da faculdade, mas mesmo essas conexões, por mais precárias que elas sejam, elas funcionam muito bem. Elas dão pra gente, elas permitem que a gente faça muita coisa. E
uma coisa que o Matrix acertou quando botava o pessoal sentado na cadeira é que a internet, ela é um ponto de entrada, desculpa, ela é um ponto de saída, mas ela também é um ponto de entrada. Tinha uma menina aqui agora há pouco, eu ia fazer uma brincadeira com ela, ela saiu, que ela estava no celular o tempo inteiro aqui. Quando a gente puxa o celular e a gente fala, pô, que saco isso que esse menino está falando, vou entrar na internet e fazer alguma coisa mais interessante, vou entrar no chat, no WhatsApp, vou entrar no Facebook, ver o que é que está acontecendo. A gente coloca em prática isso que eu estou falando de ser um ponto de saída. A gente está aqui fisicamente, mas a nossa cabeça não está. A gente está no chat, a gente pode estar discutindo cinema iraniano na sala de bate-papo das pessoas do Irã. A gente pode, enfim, estar tendo experiências em outros locais. Então, quando a gente tem um ponto de saída, a gente passa a se tornar também um produtor em potencial de conteúdo. Isso é uma coisa que provavelmente no curso de mídias digitais, comunicação, etc., vocês devem ouvir com frequência. A gente tem vivenciado uma desinstitucionalização da comunicação, que é uma coisa muito boa. Quando uma universidade federal fala assim, a gente vai criar um curso de comunicação, isso significa que ela está criando, ela está transformando em emprego uma coisa que é de direito de todo mundo. Você vai se tornar comunicólogo, mas todo mundo tem o direito a se comunicar. E todo mundo tem vontade de fazer isso. E a gente consegue fazer isso com muita facilidade. Hoje em dia, graças a esse fato de que a internet anda com a gente e que a gente tem internet em todas as coisas que a gente carrega. Aqui na minha bolsa eu tenho 3 dispositivos que eu posso acessar a internet em ocasiões diferentes. Meu computador, meu celular e meu tablet, mas tem gente que tem 2 celulares, 2 tablets, tem gente que anda com mais de um computador. A gente sempre tem esses pontos de saída. A gente sempre consegue encher o saco da aula, abrir o celular e ir para outro canto. A gente consegue encher o saco da fila do banco, encher o saco do ônibus, abrir o celular, abrir o tablet e ir para outro canto. E a gente não fica só usando isso de ponto de saída. A gente usa isso também de ponto de entrada. E isso... tem um pesquisador que é bem importante dentro do pensamento da cultura digital, que é Pierre Levy, não sei se alguém aqui já ouviu falar dele, que ele é muito bom de dar nome às coisas. Os bons pesquisadores, eles conseguem fazer isso e todo mundo aceitar o nome que eles dão às coisas. Ele passa a batizar uma coisa que a gente começa a entender como territórios informacionais, a partir de conteúdo que são criados no cotidiano da gente. Conteúdos que são criados atrelados ao local. Então, isso começa a trazer algumas transformações na forma como a gente percebe a cidade da gente. Eu abri aqui um mapa, que é uma das formas mais caretas e quadradas que a gente tem de entender o mundo. A gente tem uma necessidade muito grande de cartografar, de fazer cartografias, de fazer exatamente isso. Mas isso aqui é um instrumento extremamente falho. Eu não sei se... não estou falando falho no sentido que o GPS vai te mandar entrar na esquerda ou direita, mas, quando era para você entrar na direita, mas falho porque ele dá uma percepção só do território. Aqui é uma universidade, aqui é a Universidade Federal da Paraíba, aqui é onde as pessoas vão para estudar, para aprender e etc. Mas, na prática, a Universidade Federal da Paraíba, ela não é isso. A Universidade Federal da Paraíba, assim como a sua casa, seu supermercado, a sua rua, qualquer lugar que você frequenta, é um espaço de uso, um espaço de práticas, um espaço que as pessoas fazem um monte de coisas. Tem um site que eu sou bem viciado nele, que ajuda a ilustrar um pouco isso que eu quero falar, que é esse aqui. É o WorldCam. Ele permite a gente fazer buscas no Instagram por território. Então, eu digitei o nome do departamento que a gente está aqui. Isso é uma coisa muito legal. Alguém que usa o Foursquare, não, aquele aplicativo de dizer onde você está. Quem usa o Foursquare sabe que consegue talvez entender um pouco mais facilidade isso que eu falei do quanto esse mapa é falho. Porque aqui não é só a Universidade da Paraíba. Aqui é o DEMID. Qual é o número dessa sala que a gente está? Tem número? Oi? Oi? TL1. Enfim, se você abre o seu Foursquare, vai aparecer o número da sala, vai aparecer, você pode dizer em que sala você está, em que banheiro você está, em que cantina você está. Você não está na Universidade Federal da Paraíba, você está em lugares bem específicos. E quando você avisa para todo mundo, eu estou aqui, você passa espontaneamente a criar conteúdo a partir desse local. A gente passa a fazer isso aqui, que eu tinha aberto e tirei, que é o do WorldCam. Então aqui a gente tem uma busca de foto pelo DEMID. Vocês conhecem essas pessoas? Você começa a entender, você começa a descobrir pessoas que você conhece, que frequentam aqui, ou que você sabe, que você esperava, ou que você nem esperava, e fala, eita, fulano foi na universidade, fulano foi na UFPB hoje, nem sabia. E aí vai ter um monte de foto do evento, porque o evento
proporciona isso de Sala Gandalf, né, onde a gente está. Eu não sou muito fã de Senhor dos Anéis, não, mas eu fiquei feliz com o nome da sala. O que é legal da gente ver isso aqui é que ninguém pediu para essas pessoas fazerem isso. Ninguém falou assim, fotografe, poste no Instagram, use a hashtag, marque o local. Ninguém está mandando a gente fazer essas coisas. Mas a gente faz isso espontaneamente, a gente faz isso todo santo dia. Quando a gente faz isso... tem a galera que está trabalhando. A gente começa a entender... Isso é Tiago Falcão, é? Acho que é. Oi? Não é aquele cara ali do cantinho, não? Não é ele ali? Não? Tá. Aí a gente vai ver os twitters do Bitweek, né, que estão marcando o local, evidentemente, mas a gente vai ver o que as pessoas estão fazendo. Quando a gente faz isso, a gente começa a ter uma nova percepção do lugar. A gente começa a descobrir pessoas que frequentam aquilo ali. A gente começa a descobrir coisas que as pessoas fazem ali. Tem um exemplo que eu acho muito legal lá da cidade que eu moro, que é da Rua do Sossego. Se a gente vem para o mapa e coloca Rua do Sossego, Recife. A Rua do Sossego é bem no centro, centrão mesmo, centro comercial. O que significa que ela tem um monte de escritório, ela tem comércio, enfim. Ela não é uma rua muito interessante, ela é uma rua pequena. Se a gente olha para a Rua do Sossego pelo mapa, inclusive, ele vai falar... Eu não sei se a internet está me trollando aqui. Ele vai reforçar o quão desinteressante parece ser a Rua do Sossego. Né? Uma rua que tem comércio, um monte de casa abandonada, um monte de casa fechada. Se você vai lá e você vê alguma coisa minimamente curiosa, feita... Vai aparecer aqui, cadê? Rua... Vamos ver se... Como assim? Eu escrevi errado? Não, né? Sossego é assim que se escreve. Se você vai lá na Rua do Sossego, enfim, não vou conseguir mostrar isso agora, mas não, deixa pra lá. E você faz um check-in, você posta uma foto e você começa a ver o que as pessoas estão compartilhando daquele lugar, você começa a descobrir coisas que acontecem naquela rua, você começa a descobrir coisas que acontecem naquele bairro. E o exemplo da Rua do Sossego é legal porque na Rua do Sossego tem uma casa de um cara que tem festa todo fim de semana. Esse lugar não aparece no jornal, você tem que saber o dia certo que tem a festa e você tem que saber a senha para poder entrar na casa do cara, senão você pode ficar batendo lá na porta e ninguém vai nunca te atender. Então é uma festa secreta, relativamente bem frequentado, dá em média 30, 40 pessoas. A gente chama a casa desse cara de Evandro de Iraque. Não sei se alguém já foi no Recife, já ouviu falar no Iraque. Mas lá não tem placa, lá não tem nenhum aviso, não está saindo no jornal, na agenda, em canto nenhum. Como é que a gente sabe que isso está acontecendo? A gente sabe porque um amigo da gente vai, mas também porque, cotidianamente, quando a gente curte no Facebook, compartilha, posta uma foto, marca alguém, a gente está indiretamente, muitas vezes sem essa intenção direta, hackeando a nossa percepção de cidade. A cidade pode parecer essa coisa mais careta, essas curvas, esses traços, esses bairros, essas coisas que o mapa traz para a gente, mas, na prática, a cidade... o ambiente urbano, ela é o resultado do nosso uso diário. Então, tem gente que vem para a faculdade, mas não assiste aula. Tem gente que vem para a universidade e fica na grama, no campinho, enfim, em lugares que não necessariamente são salas de aula. Aqui não é simplesmente um lugar que você vem para aprender. Aqui é um lugar que você vem para fazer um monte de coisa, para conhecer gente, para se pegar, para beber, para usar drogas, para
conversar, discutir seriado, fazer coisas que não estão sendo pautadas por professores, não faz parte de um projeto pedagógico, não faz parte de nada tão formalmente institucionalizado como a universidade parece. A universidade é um dos lugares talvez mais legais da gente pensar a quantidade de infinidade de coisas que acontecem aqui dentro. No fim das contas, aqui é um lugar que você vem e você assiste aula também. Mas quase sempre não é o principal motivo, não é o principal propósito. A gente acaba descobrindo que a gente curte vir para a faculdade por várias outras coisas. Então, isso é uma coisa que tem... Isso é uma movimentação que é bem recente, de pouquíssimo tempo para cá, no momento em que essas redes 3G, Wi-Fi, etc., vão ficando mais acessíveis, mais populares, etc. E no momento que esses dispositivos móveis inteligentes, os espertofones, os smartphones, vão ficando mais acessíveis também. A gente passa a ter... Foi mal, perdi minha concentração aqui agora. A gente passa a ter cada vez mais pessoas com smartphone, com celular, porque é ridiculamente barato. Na verdade, você consegue pegar um smartphone hoje em dia de graça, né? Você chega lá na loja, você só precisa dizer seu nome, a pessoa dá um telefone para você e depois chega a conta. Eles não querem nem saber se você vai pagar ou não, né? Depois eles mandam ordem judicial, mandam recolher o aparelho, seja lá o que for. Então, na medida que tem se popularizado, a gente tem percebido novas formas da gente olhar a cidade. Da gente olhar a cidade a partir de uma prática bem trivial, bem cotidiana que a gente faz, que é puxar o celular e tirar uma foto do gato que está na rua, tirar uma foto de alguma coisa que pareça incomum. Deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se a internet voltou aqui. Outro dia eu fiz isso. Outro dia eu cheguei para dar aula, estava todo mundo dentro da sala de aula e tinha um cachorro no meio da sala, deitado, dormindo, e ele ficou lá a sala inteira, a aula inteira. Então, a gente chega em lugares, vê coisas inusitadas, a gente sente esse impulso de compartilhar. Quando a gente faz isso, a gente passa a ver a Universidade Federal de Pernambuco, que é o caso dessa foto aí, de uma forma diferente. Você não vai ter essa informação no site que tem cachorro na sala de aula. Você não vai entender pelo mapa que ali é um lugar que circulam cachorros. Eu não sei se esse departamento é desse jeito, mas o departamento de comunicação lá é infestado de cachorro. São gatos, lá são cachorros e hippies. Tem uma galera hippie que mora no departamento mesmo, que vende artesanato e tal. Então, a gente, no momento que a gente faz isso, a gente passa a ver o espaço geográfico, esse espaço mais cartesiano, mais formal, mais quadrado, careta, etc., de uma forma bem diferente, né? De uma forma bem particular do uso de cada um. A gente passa a descobrir onde é que tem festas acontecendo em lugares que não estão sendo avisados para as pessoas. A gente passa a descobrir uma coisa que é bem recente também, e consequência disso, lugares que você vai para comer que não são restaurantes. Eu não sei se aqui em João Pessoa tem isso, mas uma coisa que tem acontecido no mundo inteiro, no Brasil também, são pessoas que recebem outras pessoas desconhecidas em casa para um jantar, para um almoço, etc., cobram por isso, e você tem uma experiência diferente. Tem um que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Isso aqui é lá em São Paulo. Isso é uma casa de um cara. Não é uma lanchonete, não é um restaurante. Na verdade, me falaram, porque eu gosto muito de hambúrguer, alguém falou, tu tem que ver isso aqui e tal. E ele sempre recebe, toda segunda-feira, 8 pessoas para comer hambúrguer na casa dele. Isso não está no jornal, isso não está em revista, isso não está em canto nenhum. Você só tem como saber disso se você começa a perceber a cidade dessa forma diferente. Você tem que... na quarta-feira, de tal hora, ele avisa, galera, quem vem? E aí você tem que mandar uma mensagem. Hoje em dia já é super disputado você chegar na casa, você conseguir esse espaço das 8 pessoas. E aí ele abre a chamada, as primeiras 8 pessoas que falarem eu vou,
Vão. E aí você vai segunda-feira na casa dele, você paga R$50, aí você come um hambúrguer, 3 cervejas, batata frita e sorvete. E aí, obviamente, vai ter um monte de foto de comida, mas não é isso que eu quero mostrar, não. Ó, o esquema que eu falei. Um hambúrguer, batata frita, aí ele diminuiu a quantidade de cerveja. Uma cerveja, sorvete e rock and roll. Ficou mais caro agora, né? Isso, caramba, só vai aparecer comida, não é possível. Isso é uma coisa que tem acontecido com frequência. Olha aí, pronto, isso aí ajuda para ilustrar. São pessoas desconhecidas, são pessoas que não conhecem o cara, que vão na casa dele porque curtem hambúrguer, curtem experiência. Você acaba conhecendo gente nova, você acaba fazendo uma experiência diferente da cidade de São Paulo do que simplesmente ir numa lanchonete, do que ir num lugar mais tradicional. A gente tem percebido com o tempo que esses lugares tradicionais que a gente frequenta, lanchonetes, boates, restaurantes, enfim, eles são desinteressantes, eles são chatos, eles se tornaram mais do mesmo, eles viraram um clichê de lugar comum, né? Quase sempre a gente se pega no fim de semana pensando, pô, vou para lá de novo, vou fazer isso de novo, vou encontrar aquelas pessoas de novo. E aí a gente tem percebido no Brasil e no mundo todo essa movimentação aí de redescoberta da cidade. Não vai... quer sair, se divertir, ouvir música, comer hambúrguer, etc., não vai para a lanchonete, vai para casa de fulano de tal. Né? A gente tem tido um movimento muito grande de festas dentro de casa das pessoas. Né? De pessoas que deixaram de ir para a boate, deixaram para ir para aquela coisa mais tradicional e passaram a se juntar, enfim, em grupos menores para fazer coisas mais setorizadas. E isso só tem dado certo por conta de toda essa conversa que a gente está falando aqui, de que a gente vive nesse espaço de fusão entre o real e o virtual. O virtual ele não está num lugar à parte. Quem vai lá e tira a foto do hambúrguer e marca no Instagram, está avisando para todos os amigos, ó, aqui nessa rua, que tem um prédio onde só mora gente, tem um lugar para você comer hambúrguer também. Aqui na Rua do Sossego, no meio do centro, perdido, etc., está rolando uma festa toda quinta-feira, toda quarta-feira. A festa lá no Iraque sempre muda de dia, nunca é no mesmo dia, justamente para ninguém que faz parte da patotinha chegar lá sem ser merecedor de entrar na festa. Ele sempre muda o dia, muda a hora, muda o mote da festa também. Então, quem vai lá e marca o lugar, porque a gente tem esse impulso, porque a gente vê o cachorro, a gente vê o hambúrguer, a gente vê a festa, a gente vê o momento e marca aquilo ali, a gente está avisando para todo mundo que segue a gente que existe uma experiência diferente da cidade ali. E é isso que eu falei agora há pouco, de que a gente está, de forma bem espontânea e natural, hackeando o nosso sentido de cidade. Aqui não é simplesmente uma universidade, aqui não é um lugar que você vem para assistir aula, aqui é um lugar que você vem para fazer outras coisas. E a gente passa a descobrir essas outras coisas a partir do uso das pessoas. Tem um outro exemplo que eu acho bem legal para ilustrar isso que eu estou falando, que é uma conta do Instagram que não é da Federal. Eu nunca descobri quem é que atualiza isso. Eu fico mandando mensagens e não me respondem. É uma conta no Instagram que começou a juntar o que as pessoas compartilham dentro da universidade. Então, vai ter cachorro, como eu falei que tem muito cachorro lá. Aqui a gente não consegue ver da outra forma, não, né? Vão ter coisas que são mais óbvias, porque, enfim, você vai lá na faculdade, você na universidade, você vai tirar foto de coisas óbvias, mas ele está pegando tudo, ele pega tudo que todo mundo fotografa e marca o território, usa a tag da Federal e coloca aí. E aí você vai ver coisas que parecem ser institucionais e coisas que, obviamente, jamais serão institucionais. Você começa a perceber que a universidade é um lugar muito mais interessante do que a sala de aula, muito mais interessante do que aquele espaço que você vai, senta, vê o professor falar e vai-se embora. Porque você começa a descobrir os grafites e pichações que tem na parede, por exemplo. Vote no Sr. Pinto. Né? Vai ter algumas coisas que funcionam como serviço. A Federal divulga peso das provas do Enem, o que dá essa sensação de parecer ser uma coisa institucional, mas na prática não é. Nunca que a Federal ia botar uma foto da parede pichada falando vote no Sr. Pinto.
Deixa eu ver se eu acho outros grafites que rolam lá. Porque ele posta muita foto todo dia. Isso aí a gente não deve nem ter saído da semana ainda, essa quantidade de coisa que ele postou. Então você começa a descobrir lugares. A Universidade Federal de lá é bem parecida com a daqui, é gigante. Toda Universidade Federal é gigante, na verdade, é meio redundante isso que eu falei. Mas é gigante, é um universo. A gente tem diversos departamentos, diversos centros e etc. E aí você acaba descobrindo lugares diferentes que você tem para comer, por exemplo. Outro dia eu descobri, por conta do que as pessoas estavam compartilhando e entrando aí, que tem um restaurante na Federal que é só vegetariano, né, que fica num outro centro, num outro departamento, você tem que andar aqui só, mas é um lugar que não tem carne, só tem soja e vegetal. Você acaba descobrindo também novos espaços de convivência. Lá na Federal, a gente tem na Federal de Pernambuco, a gente tem um laguinho, que é o lugar onde todo mundo vai. E o laguinho se tornou meio que esse clichê, virou a boate da Federal. Ninguém vai falar assim, pô, que massa, vamos para o laguinho. Todo mundo vai falar, vamos para o laguinho de novo, né, que saco e tal. E a gente começa a descobrir que não tem só o laguinho, tem outros espaços também. Tem outros espaços de convivência, tem outros lugares que você pode ir. Tem formas diferentes da gente perceber a Federal que a gente nunca vai conseguir perceber, por exemplo, olhando o mapa, ou pegando as indicações no departamento, ou pegando as indicações de quem tem a função de passar essas indicações para a gente, né? Vamos ver se eu consigo achar mais coisa. Aí eles divulgam calorada, evento que os alunos produzem. E acho que não gostam de mim, apenas um recadinho, eu só lamento. Esse é massa. Partiu Dudu. Quando o Eduardo Campos morreu. Fique nu. Esse aqui. E é lógico que a universidade vai ser um espaço em que isso vai acontecer espontaneamente, porque tem muita gente mais jovem, mais familiarizada em mexer com o celular e menos preocupada em mexer com o celular. Agora, isso acontece em todo canto, né? É um exercício divertido que vocês podem fazer, de repente pegar a rua da casa de vocês, a rua onde vocês moram, e começar a olhar o que é que as pessoas estão compartilhando a partir do cotidiano delas, né? Você pode descobrir, de repente, que você tem um vizinho que cozinha muito bem, um vizinho que faz festa. Você pode descobrir que pessoas que você conhece, que você vê passando na rua, fazem coisas legais perto de onde você mora. Você começa a descobrir a cidade de uma forma diferente. Você começa a perceber informações de uma forma bem diferente. E isso, como é uma coisa que tem se popularizado, aqui estava procurando isso aqui, um beijo, vai. Essa eu acho massa. Fica lá no departamento de comunicação. Como isso é uma coisa que tem se popularizado, uma consequência também de um grande desprendimento da gente, até pouco tempo atrás, na época do Matrix ainda, se existia um medo muito grande da internet. Né? Não sei se vocês passaram por isso na casa de vocês, com os pais de vocês, dessa paranoia de não bote sua foto, não diga onde você está, não diga o que você está fazendo. Tem uma série de manual de instruções do que é que você pode e o que você não pode fazer na internet, o que é que você deve e o que é que você não deve fazer. Né? Não bote foto do seu rosto, não bote foto do seu dente, não bote foto da sua orelha, não bote foto do seu sapato, porque senão as pessoas vão saber que você pode comprar sapato daquele preço e elas vão assaltar você. A gente perdeu essa paranoia, né? E a gente perdeu essa paranoia numa intensidade muito forte. A gente, na verdade, quer que as pessoas saibam qual é o sapato que a gente está usando, qual é a comida que a gente está comendo, qual é o lugar que a gente está indo, com quem a gente está indo. Isso é uma coisa que tem feito, por exemplo, tirar todo o sentido de ser dos cadernos de cultura do jornal. Alguém lê jornal aqui? Ninguém lê jornal? Até pouco tempo atrás, quando chegava no sábado, você queria saber o que estava acontecendo na cidade, você tinha que comprar o jornal, ir lá na agenda, descobrir o que estava acontecendo. A gente não faz mais isso. Isso é uma coisa que é super bem resolvida na vida da gente. A gente vai lá no evento do Facebook para saber não só o evento que vai acontecer, mas saber quem vai, quem não vai. Aquela pessoa vai, então eu não vou, que eu não quero encontrar com ela. Ou para reclamar, porque é que você não confirmou presença ainda, você não vai não. Né?
Outro dia eu marquei presença num evento lá, a pessoa que estava organizando o evento chegou para mim e perguntou: por que é que tu vai? Eu falei: pô, foi mal, eu desmarquei meu nome lá. E acabei não indo, né, no fim das contas também, mas não por mágoa, mas no dia acabei fazendo outra coisa. Mas a gente... o caderno de cultura, ele perdeu muito desse sentido que ele tinha, de você comprar ele para ler, para descobrir o que estava acontecendo na cidade, para descobrir onde é que ia ter a festa. A gente começa a fazer isso a partir dos usos cotidianos da gente de sites de rede social feito Facebook e muito com frequência a partir também do que a gente tem começado a usar com mais tranquilidade dentro do celular. Tem muita gente, por exemplo, que compartilha a localização no WhatsApp. Eu não sei se vocês já fizeram isso, ou se vocês têm o hábito de fazer isso. No WhatsApp, você pode mandar para as pessoas o local onde você está. Ele vai mandar no mapinha, porque aí quem está perdido pode chegar mais fácil até onde você está. O Google Plus ele faz automaticamente. Tem uma opção que você sai, quem olhar o seu perfil, ele mostra onde você está. Inclusive o ponto da cidade onde você está. Já é muita gente com isso ativo já. O Facebook faz... Desculpa, o Facebook faz isso também. Né? Volta e meia você é trollado pelo Facebook. Né? Você fala: não, mãe, estou aqui na faculdade. Aí o seu Facebook vai mandar enviado de... Aí bota você está num bairro completamente distante. Mas é porque ali você tem que sincronizar. O do Google não, você marca. Aonde o seu celular pegar um sinal de Wi-Fi, um sinal 3G, no seu perfil vai ficar explícito que você está naquela localização. Sim. Eu vou chegar nesse ponto. Está justamente relacionado a isso que eu estou falando, que na medida que se populariza, a gente começa a encontrar usos paralelos disso que eu estou falando. A gente começa a ver aplicativos, por exemplo, feito o EasyTaxi. Vocês usam o EasyTaxi aqui, né? O EasyTaxi ele é exatamente uma aplicação de tudo isso que a gente está conversando aqui. É essa fusão do virtual com o real. Os táxis estão na rua, mas eles também estão nesse espaço virtual também, que consegue saber onde você está e você está falando para as pessoas: eu estou aqui, eu quero um táxi. E um taxista vai falar: eu estou aqui, eu sou um táxi, então vou aí encontrar você. A gente tem uma infinidade de sites e aplicativos que usam exatamente essa lógica. Não é só aplicativo de paquera que existe, não. Tá? A gente tem, por exemplo, aplicativo para saber onde é que tem cerveja mais barata perto de onde você está. Estou aqui, como é o nome desse bairro? Bancários, como é que é? Oi? Castelo Branco. Então, eu gosto de beber Heineken. Onde é que tem Heineken? Qual é a Heineken mais barata do bairro do Castelo Branco? Tem aplicativo que faz isso, que vai dizer isso para você. Tem um site, nem sei se ele está no ar ainda. Vamos... Tem um aplicativo de ônibus, né? Tem. Que a empresa de ônibus fez para você saber. É por isso que tem... O ônibus está perto de chegar. Também tem um Google aqui. É por isso que colocaram Wi-Fi na parada de ônibus que eu falei. Foi por conta desse aplicativo. Mas é porque lá foi a própria empresa que fez que ela sincronizou com o GPS. Então você diz qual é a linha que você quer, ele mostra no mapa aonde o ônibus está, tá ligado? Em tempo real. Ele vai. O daqui é meio feito com feedback. Eu tô ligado, não. O daqui o pessoal já comenta, tá atrasado 10 minutos. Esse daqui é um dos exemplos mais legais que eu sempre gosto de mostrar. É um site chamado Já Caguei Aqui. Não sei se vocês já entraram nele. Ele é um mapa de banheiros públicos. Você está na rua, você precisa ir no banheiro, você está desesperado. Um sofrimento é um sofrimento eterno você precisar usar banheiro público. Né? Então, e quando não dá para segurar? Cadê? Ele tirou o site do ar? Faz tanto tempo que eu não entro aqui que... Ah, não, aqui. Então, pronto, Se eu tiver uma dor de barriga desgraçada e tiver aqui e entrar no banheiro daqui e tiver tudo sujo, eu posso entrar no Já Caguei Aqui, Isso tudo marcado aí são pessoas que foram nos banheiros e colocaram a sua resenha. Aqui tem papel higiênico, aqui não tem papel higiênico, aqui é limpinho, aqui não é limpinho. Né? Você pode se sentir muito mais seguro para ter dor de barriga na rua agora que vocês sabem que existe esse site. O GIF é a marcação do mapa é um cocôzinho. Existe uma porrada de mapas desses que a gente está falando. Esses são mais engraçados, mas a gente tem muito mapa de crime, por exemplo. A gente tem muita gente que marca... Aqui tem assalto com frequência. Tem. Tem um daqui também de João Pessoa, só não lembro qual é o... E isso é justamente a gente hackeando a cidade. A prefeitura, o órgão que gere a cidade,
dificilmente prestaria esse serviço. Talvez a Prefeitura de Curitiba, que é super descolada hoje em dia, né, fica postando GIF animado e coisa do tipo, faça isso. Mas, na prática, é difícil você ver a Prefeitura te prestando um serviço do tipo, não ande no bairro do Castelo Branco, porque lá é perigoso, você vai ser assaltado. Mas, nesses aplicativos, você descobre onde é perigoso, por que é perigoso. Aqui tem estupro, aqui tem assassinato, aqui tem assalto à mão armada, aqui tem furto. Né? Aqui se rouba celular, aqui se rouba, enfim. Ó. Então, tem gente que, inclusive, narra a sua experiência completa do banheiro. Casa top para cagar. Banheiro limpinho e muito aconchegante. Não vai dar para vocês lerem daí, né? Casa top para cagar. Tem gente que vai falar do banheiro e vai falar do... Cadê? Tem gente que vai fazer essas piadas também, né? Isso aqui o cara tá no exame de renovação da carteira de motorista. Ele foi, caguei no exame da renovação. Provavelmente... Eu trabalhei aí por quase 1 ano, então caguei muito aí. Dica, se for cagar, prefiro os banheiros do 2º andar. São os mais limpos, mais vazios e o ar-condicionado funciona. Oi? Né? Esse é profissional. A gente tem muito mapa desse. Né? Como eu falei, não é só aplicativo de paquera, não é só o site de paquera que existe, que vai dizer, tem alguém perto de você que quer ficar com você. A gente vai ter mapa de crime, a gente vai ter esses mapas de lugares improváveis para a gente comer, a gente vai ter mapa de carrocinha de cachorro-quente, onde é que a gente come o cachorro-quente mais legal de João Pessoa, né, e todo o trajeto daquele ali. A gente vai ter mapa de camelô, mapa de sebo, né, eu quero comprar disco velho, quero comprar livro velho, onde é que a gente encontra isso? No geral, são informações, como eu falei para vocês, se a gente pega o mapa mais tradicional da cidade, a gente nunca vai perceber isso, a gente nunca vai descobrir que na Rua do Sossego tem uma casa que rola festa e que um monte de gente legal da cidade vai para lá, porque não tem placa, porque não está sendo avisado no jornal, não está aparecendo em canto nenhum. Talvez aqui em João Pessoa aconteça isso, tenham casas de pessoas que rolam festa, que não é a festa dos amigos, mas é uma festa que acontece sempre lá. Ou tem esse outro exemplo que eu falei da comida, de alguém que avise, ó, sexta-feira o menu do jantar vai ser esse, você paga tanto, você vem aqui e come. A gente tem uma outra movimentação interessante que tem acontecido nesse sentido, relacionada à experiência de assistir filme. Então a gente tem visto surgir um novo tipo de cineclube. Não sei se vocês frequentam, vocês curtem essa ideia de cineclube, mas no geral o cineclube ele é uma coisa bem cabeçuda, né? Você vai dificilmente você vai para um cineclube para assistir Transformers. Na sessão hoje no cineclube do departamento de comunicação, sempre vai ser aquele filme iraniano existencialista, ao contrário. Né, e todo mundo vai terminar o filme e fazer toda aquela discussão, discutir fotografia do filme, discutir os enquadramentos, as atuações, o sentido de ser da vida retratado ali. Cineclube é muito essa cara, quando ele não é uma coisa ridiculamente, absurdamente social. Né? Vamos levar o cinema onde não tem cinema, nós vamos para a comunidade, para a favela, para o interior, etc. Lá em Pernambuco tem muito isso, tem muito cineclube que na brenha do interior. Né? Então a gente vai levar o filme para as pessoas assistirem lá. E aí passa algumas coisas que não são tão cabeçudas assim. Mas a gente tem visto perceber esse novo tipo de cineclube. Aquele cara que é doido por cinema, doido por filme, comprou aquela televisão de 55, 85 polegadas. 85 acho que não existe ainda não, né? Mas existe. Mas eu sei que tem um cara lá em Recife que tem uma de 60. Né? E aí ele tem home theater, ele tem uma sala de cinema na casa dele. O que é que ele começou a fazer? Ele curte um tipo específico de filme, né? Filme policial velho, e ele começou a convidar as pessoas para ir para a casa dele, não só os amigos, mas se você gosta de filme policial velho, filme noir, etc., vem para cá, porque vai ter sessão hoje. Então, você paga uma taxa e aí ele vai fazer uma comida, alguma coisa, enfim, só para acompanhar a sessão, para você não ficar perdido lá. E aí a gente tem esse novo cinema, esse novo cineclube, esse novo espaço que você pode frequentar e
como eu falei, e eu acho que já está começando a se tornar repetitivo, redescobrir a cidade. A gente tem redescoberto a cidade todos os dias de uma forma muito desinstitucionalizada, que é uma forma muito saudável de descobrir a cidade, a partir do uso que as pessoas fazem, a partir dos lugares... Oi? Alguém falou aí? Ah. Uhum. Aham. Uhum. Aham. Sim. Andando. E aí, volta e meia, quando a gente descobre, a gente tem esse impulso. Pô, tem uma Subway aqui, vou postar uma foto, né? Feliz da vida, achei uma Subway. A gente tem, como eu falei, a gente tem redescoberto a cidade a partir dos usos que as pessoas fazem, dos banheiros públicos que elas frequentam, do hambúrguer que ela vai comer na casa da pessoa, do filme que ele vai comer do filme que ele vai comer não, do filme que ele vai assistir na casa das pessoas. E é interessante perceber um segundo momento disso, que é quando a gente passa a se redescobrir também enquanto comunidade. A gente passa a conhecer pessoas que a gente não conhecia, que gostam das coisas que a gente gosta, que frequentam lugares que a gente gostaria de frequentar. A gente passa a entender que morar no bairro que a gente mora significa outra coisa do que simplesmente um dormitório, que você vai lá para dormir e volta e ir para o trabalho no dia seguinte. E isso tem ganhado um sentido muito forte quando você sai de casa, por exemplo, e vê um buraco e você tira foto do buraco. E aí você fala, buraco na rua. Não sei se as pessoas costumam fazer isso. Lá em Olinda, onde eu moro, tem um prefeito horrível, parente de Renan Calheiros. Não, parente de Renildo Calheiros. Renan Calheiros é o nome dele. E aí a gente tem os buracos do prefeito. O pessoal faz uns bonequinhos com a cara do prefeito e coloca dentro dos buracos que tem na rua. Então todo mundo, quando encontra um buraco, vai e fotografa. Quando a gente está fazendo isso, parece um impulso, uma raiva na hora, mas a gente está se redescobrindo cidadão. A gente está fazendo um trabalho de cidadão que é muito importante, que a gente tinha deixado de fazer, que é o nosso autopoliciamento, de falar, a minha rua tem buraco, a minha rua tem assalto, a minha rua é perigosa, isso aqui está acontecendo e está errado. Né? Isso começa, às vezes, de uma forma boba, que muitas vezes é fácil da gente criticar e reclamar, quando você posta aquela foto no Facebook, curta aqui para salvar as crianças na África, curta aqui para salvar o gatinho, né? E coisas do tipo, e você fala, essa galera só fica em casa postando foto do menino morrendo e não está fazendo nada no fim das contas. Mas a gente está. Esse ativismo de Facebook, esse ativismo do sofá, ele é muito importante, porque a gente está se descobrindo aos poucos também insatisfeito. E a gente está descobrindo pessoas que estão insatisfeitas feito a gente também. Comecei falando essa história do banheiro, da festa, do hambúrguer, etc. Mas o que aconteceu no Brasil ano passado, quando a gente teve aqueles protestos que todo mundo foi para a rua, que em João Pessoa teve também, né? Teve em todo canto. Alguém foi? Vocês foram reclamar de quê? Da vida. A gente estava a gente chegou num ápice dessa insatisfação. A gente estava se descobrindo insatisfeito com várias coisas. Com o gatinho, com o menino da África, mas com a educação, com a vida. Né? É uma das grandes reclamações que todo mundo falava, está todo mundo na rua, ninguém sabe por quê, está todo mundo reclamando de uma coisa diferente. Tem uma foto que foi bem famosa de Fortaleza, de um cara que foi reclamar que o preço da cerveja aumentou muito. Mas, na prática, a gente está se redescobrindo enquanto uma sociedade que está insatisfeita com o país que a gente vive, com a cidade que a gente vive. Né? E isso começa nesse ativismo de sofá mesmo, começa nesse ativismo de Facebook. Na cidade que eu moro, lá em Recife, a gente está vivendo hoje um momento que é muito rico e muito importante, que a gente está percebendo o quanto a gente se importa com a cidade em lugares que a gente não costuma passar com frequência. Né? Foi noticiado há pouco tempo atrás que uma série de galpões numa área bem erma e abandonada da cidade iam ser destruídos para construir 12 prédios.
né? Como eu falei, é uma zona erma, ninguém passa por ali. E aí a gente passou a ter um movimento bem forte de pessoas que falaram, não, a gente não quer que isso aconteça com a cidade da gente, a gente quer que a cidade seja um lugar interessante para a gente viver, para a gente frequentar. Tem sido uma dor de cabeça enorme na cidade hoje em dia, essa história que é a história do Ocupa Estelita. Não sei se vocês já ouviram falar disso daqui. Vamos... Cadê? Ocupe Estelita. O Cais de José Estelita não é um lugar que você vai, tipo, vou lá, porque vai ser legal. É um lugar abandonado. Você vai lá ou para ser assaltado, ou para ser estuprado, ou para morrer, ou alguma coisa do tipo. E aí uma empreiteira chegou e falou, a gente vai construir 12 prédios aqui vai ser uma nova zona de... Oi? E aí as pessoas começaram a falar, não, a gente quer esse espaço para a gente também, né? A gente quer que isso aqui se transforme em outra coisa. E aí é legal ver essas manifestações que começaram a acontecer no Facebook, porque a gente começou a ter isso aqui. Isso aqui não é a mulher de Eduardo Campos, não, né? Isso aqui é Laerte, né? A gente começou a ter gente no Brasil inteiro que não apenas não é do Recife, nem frequenta o Recife, nem vai no Estelita, mas que se conectava com esse sentido de comunidade que a gente está tendo, de estar insatisfeito com os usos que o poder público tem feito da cidade, com os usos que a prefeitura, o governo do estado tem feito da cidade, de vender a cidade, doar a cidade para as empreiteiras construírem prédios gigantes de 20 andares, de 30 andares, com varanda gourmet e... espaço fitness. Eu não sei se vocês têm esses prédios aqui em João Pessoa, que você tem a varanda gourmet e o espaço fitness. Então a gente vai ter Laerte, vai ter também... Ela nem é um bom exemplo porque ela é lá de Recife, né, que é Clarice Falcão. Mas a gente vai ter gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. De repente, ser recifense, ser pernambucano, passou a significar outra coisa do que simplesmente morar no Recife. Essas pessoas estão tendo um sentimento do que é ser recifense também, de estar insatisfeito. Essa é a nossa atual ex-BBB, né? Bela Maia. Vocês têm ex-BBB também aqui, né? Toda cidade que se preze tem que ter seu ex-BBB. E aí a gente vai ter artista, China aqui na foto. E aí começou a acontecer isso aqui, ó. Essa é a área do Estelita. Tem um viaduto passando aí, enfim, não um lugar que você vai com frequência. A galera descobriu um lago e a galera começou a fazer festa, fazer show, fazer evento, fazer atividade. Hoje em dia, uma das coisas que você tem para se fazer no Recife no fim de semana é ir para o Cais de José Estelita. Uma área abandonada, uma zona erma, um lugar que você antes ia para ser, como eu falei, para ser assaltado, para ser estuprado, para morrer. Agora você vai para ver o show de Silvério Pessoa, você vai para ver o show de China, você vai para ver o show de artistas da cidade, você vai para ver manifestações artísticas. A arte e a cultura acaba virando uma estratégia para atrair as pessoas, para atrair uma galera mais jovem que talvez não seja exatamente politizada, mas para falar, tem um espaço diferente aqui na cidade. Aqui é Recife também, né? E aí, na medida que a gente ocupa esse espaço, isso aqui está muito conectado com uma coisa que é global, né? Que aconteceu nos Estados Unidos com o Occupy Wall Street, e tem acontecido em várias cidades. A gente tem tido esse sentimento de ocupar os lugares. Vamos ver outra foto aqui. Aí a gente tem lá um programa de TV, que é o Som da Rural, que é de Roger de Renault. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é famoso pela música de Chico Sainz. Cadê Roger? Cadê Roger? Cadê Roger? Roger passou a apresentar o programa dele lá no Estelita também, né, o Som da Rural. Ele leva o carrinho do programa e passou a fazer o programa de lá. O programa passa no Canal Brasil também. E aí a gente passa a viver nessa realidade que, no momento em que a gente entende que a gente vive de uma forma muito bem resolvida essa fusão, né, voltando para a conversa original, o real e o virtual, a gente passa a experimentar uma coisa que o Pierre Levy, esse cara que eu falei há pouco tempo também, vai chamar de transterritorialidade. Né? Ser paraibano, ser... É pessoense que fala ou é João Pessoense? Oi?
pessoense. Ser pessoense não significa morar em João Pessoa, não significa ter um apartamento aqui e trabalhar aqui. Você pode se sentir pessoense morando em Recife, morando em Belo Horizonte, morando em São Paulo, morando nos Estados Unidos. Você pode se sentir pernambucano morando em João Pessoa. Você pode morar em João Pessoa e ter esse sentimento de comunidade conectado a outro lugar. E isso deixou de ser esquisito. Né? Uma das coisas mais divertidas desse momento que a gente está vivendo. Até então, era esquisito. Lá em Recife, a gente tem uma feirinha japonesa que até pouco tempo atrás, você ir para lá, era você encontrar aqueles otaku, né? A galera esquisita que sai vestido de japonês na rua, debaixo de um calor infernal, usando sobretudo, coturno e maquiagem, pancake na cara, etc. E isso deixou de ser esquisito. A gente entende que eles são pernambucanos, mas a gente entende que eles são um pouco japoneses também, que eles são uma coisa híbrida. A gente tem, quando a gente chega nesse estado atual que a gente está vivendo, de transterritorialidade, a gente passa a viver de uma forma muito mais tranquila esse hibridismo cultural que a gente vivencia todo dia da gente. Né? E eu estou meio que me delongando já. Eu queria mais, na minha fala, chamar a atenção que isso é uma coisa que a gente faz espontaneamente, mas para fazer essa provocação. Hackeiem a cidade de vocês, tirem foto, façam check-in, marquem os lugares onde vocês estão, marquem as coisas diferentes, porque isso faz com que as pessoas percebam a cidade que vocês moram a partir dos usos que vocês fazem, os lugares que vocês gostam de comer, os lugares que vocês gostam de frequentar. Aham. Uhum. Mas isso é massa. Isso é massa e façam isso, né? Tipo, esvaziem as boates, esvaziem os restaurantes, esvaziem os espaços tradicionais, caretas, fechados e etc. E mostrem para as pessoas que dá para você viver em João Pessoa de uma forma divertida, interessante, diferente, a partir desses espaços em comuns. Criem esses espaços em comum. Né? Uma outra forma que a gente tem de hackear a nossa cidade é essa. Chamem as pessoas para casa de vocês, para fazer festa, para fazer hambúrguer, para fazer filme, para ir cagar, né? Para participar de tudo isso que a gente viu aqui nesses sites, nessas experimentações que todo mundo tem feito todo dia, que na prática é uma forma diferente da gente viver e descobrir a cidade da gente. E eu acho que é isso. Acho que eu não sei se eu me delonguei demais ou de menos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Mas aí eu volto pro meu lado também de pai e professor. Cuidado que a gente deve ter com a privacidade. Uhum. Expor a vida da gente, né, tem que ter limites. Quando você expõe demais, sua vida demais, sua vida fica muito aberta, fica complicado de você depois buscar essa privacidade. Eu estava falando com meus alunos fiz um estudo sobre o Facebook. Pouquíssimas pessoas leram o contrato do Facebook. No contrato do Facebook, como assim? Vamos utilizar suas imagens, suas fotos, suas postagens para a eternidade. Mesmo que depois você morra, mesmo sendo contra a lei, né, o Facebook expõe esse arquivozinho lá no contrato para que as pessoas assinam. Né? E a gente vê algumas situações críticas, como alguns casos em São Paulo, que as pessoas dispunham, vestiam, comiam, que faziam, falaram, nós vamos assaltar a sua casa. Teve 3 ou 4 casos, uma gangue que estava especializada no Facebook. Os caras compravam uma televisão nova, postavam, né? E depois, de algum tempo, sabiam onde estavam pelo aplicativozinho, os caras iam na casa dele, não tinha ninguém, roubavam tudo. É impressionante que você sabia o que era que roubava, os fotos dele, toda essa questão. Então, assim, a questão da privacidade, não se pode se deixar, porque é beleza, o máximo, mas a parte da parte social é massa, muito legal. Mas eu acho, na minha opinião, que a gente tem que ter um limite, tem que ter muito cuidado. Sim. A nossa vida particular, ela tem que ter
A gente não pode dizer que nada vai... A menos que você tenha vindo do futuro, a gente não pode dizer que a internet não vai acabar, não. A gente não sabe o que... Ela pode acabar amanhã, ela pode acabar hoje de tarde. Hoje de tarde, Barack Obama pode falar, desliguei o botão aqui, não tem mais internet para ninguém, não. A gente não tem como dar essa garantia, não. Mas, estava só fazendo uma piada. Existem privacidades e privacidades. A gente tem redescoberto privacidades diferentes, né? Eu concordo que a gente tem que saber manter o nosso privado. Agora, a gente também não pode ser refém do medo, né? Você falou do Facebook, né? O Facebook faz tudo isso que ele faz do contrato de usar suas coisas, etc. Porque o que está à venda no Facebook são vocês, né? Somos nós. Né? O Facebook ganha dinheiro vendendo a gente. Então, tu gosta de assistir o quê? Diz aí um filme que tu gosta. Mas diz aí teu filme favorito. Senhor dos Anéis. Pronto, se eu vendo cajado de Gandalf, o Facebook me diz quem é o cara de João Pessoa que gosta de Senhor dos Anéis, para eu poder vender direto para você. Eu não tenho que ficar zanzando, procurando, eu poder falar para você, ó, eu vendo cajado de Gandalf, numerado, né, série limitada, né, da árvore daqui da rua, e você vai, mas eu sei que você curte e você vai comprar. É isso que o Facebook faz, né? E é por isso que ele pede essas coisas. Por isso que ele fica... esse é o sentido da gente curtir. Quando você chega lá no Facebook e fala assim, eu curto o Senhor dos Anéis, é uma privacidade sua que você está abrindo mão. Né? É isso que eu falei, tem privacidades e privacidades. Não acho que a gente também deva fazer o que Lona Piovani fez ontem, vocês viram? A foto da espinha. Né? Ela falou, gente, eu tenho uma espinha, aí atrás dela tem um vibrador enorme. Você não precisa ficar colocando foto do vibrador, né? Nem fazer o que eu estava discutindo sobre isso ontem. O namorado de Fernanda Lima... É Fernanda Lima? Enfim, o namorado de uma gostosona dessa faz, que é ficar postando foto dela pelada no Instagram, não sei se vocês já viram. Você não precisa fazer isso. Você não precisa ficar postando foto pelado, foto do seu vibrador, coisa do tipo. Tem privacidades e privacidades. A gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber também entender que a gente não pode ser eternamente refém do medo, né? De refém de, vou falar que eu frequento esse restaurante, as pessoas vão me assaltar e tal. Senão você vai deixar de viver. Né? Você vai viver na paranoia enorme. E isso é importante, inclusive, para poder... a gente poder proporcionar esse autopoliciamento, que é o que o mapa do crime faz, no fim das contas. Né? Quando o mapa do crime fala para as pessoas que aqui tem assalto, né, ele está criando uma forma de policiamento também. Né? Acaba tendo menos assalto. A partir do momento que a gente fala que tem assalto, passa a ter menos assalto, porque as pessoas passam a ter mais cuidado, passam a chamar mais a polícia naquele lugar, etc. A gente acaba transformando o lugar também. Então, a gente tem que saber dosar um pouco disso. Né? Agora, mas aí eu tenho uma opinião talvez mais controversa, contrária a isso que você falou. Eu sou mais a favor do desprendimento. Sabe? Eu acho que a gente tem que ser menos paranoico. A gente tem que entender, e eu acho que para a gente aprender a se desprender dessa paranoia, a gente não está fazendo nada errado. A menos que você esteja fazendo uma coisa errada, você tem que ser paranoico com sua privacidade. Se você vender drogas, ou se você mata gente, talvez você não deva se expor. Mas, no geral, a internet inteira sabe tudo o que a gente faz. Né? Se você manda um e-mail para seu irmão hoje e fala, poxa, queria tanto ir para Buenos Aires, quando você entrar no Facebook, o Facebook vai te mostrar uma propaganda de passagem para Buenos Aires. E estava no seu e-mail. Né? O seu e-mail tem senha, parece que só você lê. Não, mas sim. Não, mas mas aí você morreu, né? Não vai se preocupar com isso, não. Morreu, uma vida então, um universo inteiro. Você gosta de ficção científica? Tem um universo inteiro de coisa para você descobrir. Eu sou mais a favor desse desprendimento, desse desapego. A menos que você, eu costumo fazer essa brincadeira. A menos que você esteja fazendo coisa errada, vendendo drogas, prostituição, assassinato, essas coisas. Eu usei esse exemplo do Gmail e Facebook justamente para falar de duas empresas que são diferentes, mas que por trás, né, eles dialogam. O seu e-mail vai virar informação para o Facebook. Né? Se você abre o chat do Facebook e você fala para o seu irmão, poxa, eu queria tanto ir para Buenos Aires, o seu Gmail vai te passar uma propaganda de passagem para Buenos Aires também.
Porque, no geral, as coisas que a gente faz de errado, que parecem para a gente ser erradas, tipo, estou traindo minha esposa, estou traindo meu marido, estou faltando aula, etc., isso não faz diferença para ninguém. O Facebook não vai falar para sua esposa, olha, ele está traindo. Né? A menos que apareça alguém super doente lá. Né? E é por isso que essas notícias de vazamento de senha têm perdido impacto. Outro dia, acho que mês passado, saiu essa notícia. Né? Vazaram não sei quantas senhas do Facebook. E, tentam dar aquele alarde de, meu Deus, vão descobrir tudo que está no seu e-mail. O que está no seu e-mail não faz diferença para ninguém. Faz diferença para você. Talvez faça diferença para 2, 3 pessoas além de você. Mas quando se vaza sua senha, ninguém vai sair catando seus e-mails e descobrindo as fotos de pornografia que você manda para as pessoas. Falar, ele manda foto de pornografia. E falar para as pessoas, não. Pode mandar foto de pornografia, não tem problema, não tem nada de errado com isso. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu disse que eu ia falar sobre isso, eu acabei não falando, é que uma outra coisa que tem começado a acontecer, que é bem interessante, como consequência desses usos que a gente tem feito de dispositivos móveis, dessa construção de territórios informacionais, é como o celular passou a dialogar com a gente de uma forma diferente. Quem tem Android aqui? Android é muito mais legal que iPhone. Vocês são... Oi? Vocês são pessoas que estão no caminho... Tu acha... O meu, quando eu saio de casa, o meu celular, ele, pela hora que eu saio de casa, ele imediatamente perguntei quem tem Android, porque o Android tem o... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Oi? Ele tem as cartelinhas. Ó, o meu celular, ele sabe que eu estou em João Pessoa. Né? Eu não falei para ele, mas ele já sabe que eu estou em João Pessoa. E... Oi? Hã? São essas cartelinhas aqui. Né? Ele vai estar meio doido agora, porque eu não costumo vir para João Pessoa, então ele vai tentar entender o que eu estou fazendo aqui. Mas quando eu saio de casa, a primeira cartelinha que ele mostra para mim é: o ônibus que você pega para o trabalho vai passar daqui a tantos minutos. Você vai levar tantas horas para chegar no trabalho. Porque ele sabe que aquela hora que eu saio parece ser uma hora de ir trabalhar, então ele entende que eu estou indo trabalhar. Eu gosto de cinema, eu vou muito para o cinema. Sempre que eu entro no shopping, ele puxa para cima imediatamente a cartelinha dos horários dos filmes que estão passando naquele cinema. Né? Ele, inclusive, fez isso aqui. Está em João Pessoa, passa filme aqui também, se você quiser assistir. O Candidato Honesto vai ter sessão de 16h10. Eu não precisei falar para ele que eu gosto de cinema, né? Mas ele tem... ele entende por onde eu circulo e ele entende essas informações que vêm a partir do lugar onde eu estou. Né? O celular tem feito isso, o iPhone começou a fazer isso agora, né? Nessa atualização que vem aí com 6. Tá. Oi? O Sony? O Windows Phone, não sei. Eu sei que o Android faz. O Android é nativo deles, já vem com ele. As definições de vírus foram atualizadas. Então, esses dispositivos que a gente carrega com a gente têm começado a dialogar com a gente de uma forma diferente também, né? Sabendo onde a gente está e repassando para a gente essas informações que são mandadas por outras pessoas. Não tem ninguém na central do Android catando os horários de cinema para mandar para o meu celular. Né? Descobrindo o horário de cinema de cada cidade do Brasil para mandar para as pessoas. Isso é feito de uma forma bem espontânea. E a tendência é que, com o tempo, ele passe a mandar essas informações mais transversais. Tudo que ele manda para a gente hoje ainda é muito institucionalizado. Ele não vai dizer para mim onde é que é a casa do cara que assiste filme no ar e cobra R$20 na sessão lá da casa dele. Mas ele vai dizer do cinema. A tendência é que, com o tempo, o celular passe a entender que eu gosto de cinema, está tendo uma atividade em torno de cinema aqui nessa rua que você está passando. E é por isso que também é importante reforçar essa provocação que eu falei de hackeiem João Pessoa. Não deixe João Pessoa ser o que o jornal fala. Né? A João Pessoa que o jornal fala, com certeza, é uma João Pessoa super desinteressante, porque todo jornal retrata a cidade de uma forma sempre bem desinteressante. Posso falar isso com super tranquilidade, porque eu sou jornalista, e quando eu trabalhei em jornal, a coisa que mais angustiava para mim era isso. A gente sempre retratava a cidade de uma forma bem desinteressante. Hoje tem show de Vanessa da Mata. Hoje está passando o candidato no cinema. Né? E não descobrir onde é que tem um show legal, onde é que tem festa legal, onde é que tem filme legal passando.
Mas, bom, é isso. Eu já recebi o puxão da orelha aqui do tempo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, é isso. Então, saiam por aí dando check-in, tirando foto. Não precisa postar foto pelado, nem precisa expor sua privacidade. Mas mostrem João Pessoa de uma forma que só vocês conhecem para quem está lá fora. Né? E para quem está aqui dentro também, né? Para quem está dentro da universidade também. É isso.